Números 14, a partir do verso 39, diz assim a palavra do nosso Senhor. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-no aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Façamos mais uma oração neste momento. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra que foi aberta e lida, e nessa hora pedimos a iluminação do Senhor. Dê-nos coração e mente atentos à Tua palavra, e que a mesma seja exposta com fidelidade, para que nós tenhamos edificação, tenhamos transformação e saiamos daqui transformados e edificados por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso jeitinho brasileiro, uma prática muito comum em nosso contexto, onde é uma maneira criativa de tentar resolver situações de uma maneira mais fácil, e muitas vezes não a mais correta de se fazer. E esse jeitinho é muito comum em nossos dias, mas se nós formos analisar ele com um pouco mais de detalhe, nós perceberemos que, apesar de inofensivo às vezes, ele fala muito mais do que às vezes a gente até imagina. Por trás de uma solução de problemas, pode ter um fundo que revela a tendência de um coração pecaminoso de tentar reverter ou tentar manipular a vontade, inclusive a vontade de Deus, para as decisões da nossa vida. Tentar fazer com que aquilo que Deus deixa registrado como regra, tentar aplicar um jeitinho para fazer de uma maneira mais fácil, ou até mesmo uma maneira que não agrada a Ele. O texto que nós lemos é o final da história do povo de Deus, que no capítulo 14 está mostrando o que está acontecendo com aquele povo após um relato não muito bom para eles. Se os irmãos lembram, o texto diz que no final do capítulo 13, eles recebem a notícia da terra prometida. Os 12 espias vão até a terra e trazem um relatório. E o relatório é: a terra é muito boa, a terra emana leite e mel, a terra é muito bonita, mas há um problema. Há gigantes ali, há pessoas fortes ali no meio daquela terra. E nós somos como gafanhotos, somos pequenos e não conseguiremos lidar com aqueles. E diante desse relatório, esse povo começa a murmurar diante do Senhor. E eles começam a reclamar, dizendo: como o Senhor nos tira da terra do Egito, nos leva para cá, para nos deixar morrer diante dessa terra. E nesse meio tempo, Moisés e Arão começam a clamar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Josué levanta no meio deles e tenta repreender, falando: se Deus nos trouxe aqui, Ele vai nos dar poder, vai nos dar força para entrar nessa terra. Mas a resposta daquele povo ainda continua: um coração com murmuração, com reclamação diante do Senhor. E aí no verso 11 do capítulo 14, o Senhor fala com este povo. E Ele começa a sentenciar esse povo diante dessa rebeldia contra o Senhor. E a partir do verso 13, Moisés intercede pedindo que o Senhor tenha clemência, tenha misericórdia desse povo. E no verso 20 até o verso 36, o Senhor enfatiza a sua sentença, dizendo que aquele povo iria sofrer as consequências do erro deles. Aquela jornada seria estendida por 40 anos naquele deserto. E a geração que saiu do Egito não entraria na terra prometida por conta daquela rebeldia contra o Senhor. Aquela geração iria morrer no deserto. E a geração que surgiria no meio desse deserto é que herdaria
a terra prometida. E no verso 37 e 38, o Senhor ainda enfatiza ou declara que punirá os rebeldes e perdoará ou preservará aqueles que são fiéis. E nós vemos no texto que apenas 2 que saíram têm esta preservação, que é Josué e Caleb. Este é o cenário que traz uma sentença muito dura ao povo. Mas o texto que nós lemos é a reação do povo diante desse cenário. E a reação deles é tentar dar um jeitinho para aplacar essa sentença tão grave do Senhor. E nessa maneira deles tentarem dar esse jeitinho, nós percebemos algumas marcas de um povo que se rebela contra Deus. E este é o tema da nossa mensagem desta noite. As marcas de um povo que se rebela contra Deus. E esse texto nos mostra 3 marcas de um povo que se rebelam contra Deus. E a primeira marca é que eles confiam em seus próprios caminhos, em vez de confiar no caminho de Deus. Um povo que se rebela contra o Senhor, eles confiam nos seus próprios caminhos, ao invés de confiar no caminho de Deus. E nós vemos isso nos versos 39 e 40. O verso 39 é a introdução, dizendo que após o relato de Moisés, o povo se contristou, se entristeceu muito. E a primeira reação deste povo é: levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. E a princípio, ao olharmos para esse texto, parece que a atitude desses homens é uma atitude boa. Eles estão indo para o monte e falando: nós pecamos contra o Senhor. Mas se nós formos observar, e o contexto vai nos mostrar, que essa não é uma ação de uma pessoa, de um povo que está contristado. Essa ação que eles estão tendo é uma ação motivada pela presunção, pelo orgulho. Eles estão querendo mostrar para Deus que eles têm um jeito deles de resolver este problema. Deus não precisava sentenciar ou aplicar essa sentença que ele acabara de dizer. Este povo estava reconhecendo o pecado deles diante de Deus. Mas note, aqui há algo muito importante. Reconhecer pecados não é a mesma coisa que confessar pecados. Reconhecer que você pecou não é a mesma coisa que você confessar os seus pecados. Estes homens aqui estão com uma atitude de de reconhecer o seu pecado. Eles reconheceram que falharam, mas eles não estão com o coração disposto a pedir perdão, a reconhecer o seu pecado e pedir perdão ao Senhor, a confessar o seu pecado diante do Senhor. E nós podemos ver isso pela atitude, ou um paralelo com essa atitude, como Moisés e Arão se rendem aos pés do Senhor. Eu convido você a voltar um pouco a sua Bíblia, ainda no capítulo 14, que quando este povo começa a murmurar contra o Senhor, observe a ação de Moisés no verso 5. Ele diz: então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Essa atitude de cair o rosto é eles mostrando um quebrantamento diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e quem eles são. Eles estão com o coração quebrantado diante do Senhor. Mas não somente isso, olha o clamor que Moisés intercede pelo povo, no verso 18 em diante. Ele diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Essa é a atitude de um coração que está confessando pecados. Moisés está entendendo, como intercessor daquele povo, que aquele povo pecou contra o Senhor, e ele confessa o pecado diante de Deus. Mas quando voltamos ao texto, no verso 40, observe como este povo chega diante do Senhor. Eles dizem: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porque havemos pecado. Essa é uma atitude motivada pelo orgulho e pela presunção, de sim, reconhecendo que pecamos, mas não está com o coração disposto a confessar os pecados. Sabe, irmãos, talvez essa é uma atitude que muitos de nós fazemos em nossos dias. Motivados pelo orgulho e pela presunção do nosso coração, nós tentamos dar jeitinhos para tentar aplacar a ira do Senhor. Nós tentamos dar jeitinhos ou desculpas para fazer com que
o nosso pecado não seja tão grave diante dos olhos do Senhor. Nós até reconhecemos que pecamos, mas nós não temos corações dispostos a confessar os nossos pecados diante do Senhor. Ao invés de você ter a atitude desse povo que tentou trilhar o seu próprio caminho, ao invés de ir pelo caminho que o Senhor trilhou, que o Senhor deixou para o seu povo, eu convido a você a olhar para as Escrituras. Ao invés de ter atitudes como a deste povo, você ter atitudes como ouvir o que o Senhor quer dizer para o seu povo e seguir o caminho dele, para que você, de fato, cumpra aquilo ou agrade a maneira como o Senhor deseja o seu povo. Sabe, nós encontramos na própria Escritura a maneira que o povo tem que se achegar ao Senhor. Não é apenas reconhecendo que pecou. Nós devemos fazer como o apóstolo João deixou claro na sua primeira carta, no capítulo 1, quando ele disse, a partir do verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E a partir do capítulo 2, verso 1, ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. O caminho que você deve se achegar ao Senhor, reconhecendo o seu pecado e confessando o seu pecado, é por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro atalho para você chegar diante do Senhor. Não deixe o seu coração orgulhoso e presunçoso pensar que você consegue aplacar a ira do Senhor fazendo boas ações, pensando que uma vida de pecado é agradável aos olhos do Senhor. O que é agradável aos olhos do Senhor é um coração quebrantado, que se achega ao Senhor e confessa, e crê que em Jesus Cristo há perdão. E crê que em Jesus Cristo Ele é o advogado junto ao Pai e a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, a atitude daquele povo mau, aquele povo que se rebela contra o Senhor, foi tentar trilhar o seu próprio caminho ao invés de seguir o caminho do Senhor. Mas esse texto nos ensina que ao invés de fazermos assim, nós devemos seguir o caminho do Senhor, que é um caminho de quebrantamento, um caminho de busca, de seguir aquilo que o Senhor tem deixado para nós por meio de Jesus Cristo. Ao invés de você ter o seu coração dominado pelo orgulho, busque um coração quebrantado diante do Senhor. Ao invés de você ter um olhar altivo ao pecado, faça como o publicano na palavra de Lucas 18, capítulo 18, que diz, ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Este é o caminho que nós devemos trilhar diante do nosso Deus. Mas esse texto nos mostra uma segunda marca de um povo que se rebela contra o Senhor. A primeira marca é que eles tentam trilhar o próprio caminho ao invés de trilhar o caminho do Senhor, o caminho que o Senhor deixou ao seu povo. Mas a segunda marca é que eles são advertidos, mas não dão ouvidos à voz do Senhor. Eles são advertidos por Deus, mas não dão ouvidos à voz do Senhor. E nós vemos isso do verso 41 até o 43. No verso 40, eles dizem o que estão fazendo. Eles tomam a atitude de tentar trilhar o próprio caminho. Mas no verso 41, Moisés responde a essa ação. E ele diz, por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Em Deuteronômio capítulo 1, que é o texto paralelo a esse, há um detalhe um pouco mais Moisés deixa mais detalhado o que eles estão fazendo aqui. Quando ele diz lá, em Deuteronômio 1, 43, diz assim, assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes a montanha. O que Moisés está declarando aqui para eles é, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. A sentença já foi declarada. E vocês não estão dando ouvidos ao que o Senhor está dizendo a vocês. Antes, vocês estão se rebelando ou não dando ouvidos para o que o Senhor está trazendo a vocês.
Moisés alerta aquele povo para o que eles estão fazendo. Mas não somente isso. Moisés mostra a consequência de aqueles que não dão ouvido ao Senhor. E tanto no verso 42 quanto no 43, essa consequência é enfatizada quando ele diz no verso 42: Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. E no final do verso 43 ele diz: O Senhor não será convosco. A consequência do povo que não dá ouvido às ordens do Senhor é Deus não estar no meio deles. E aqui para o contexto, irmãos, isso é muito sério. Porque Deus está falando com o seu próprio povo, o povo que Ele tirou da terra do Egito, que Ele sustentou durante o deserto. Ele fez sinais e prodígios diante daquele povo. Aquele povo viu o mar se abrindo. Aquele povo viu o sustento do Senhor cair do céu. Aquele povo tinha um nome, ele era o povo de Deus. Povo chamado por Deus para ser o seu próprio povo. E neste momento, o Senhor está dizendo: eu não estou no meio de vós. Vocês não são o meu povo. Que alerta pesado que Moisés está dizendo aqui. Mas essa é a consequência de uma vida que não dá ouvidos às ordens do Senhor. Essa é a consequência, por quê? Porque onde habita o pecado, Deus não é complacente com isso. Deus não é conivente com o pecado. Se a vida daquele povo era uma prática contínua de pecados, Deus não é conivente com isso. E a maior prova de que Deus não é conivente com o pecado é que Ele envia seu próprio Filho. E Cristo morre na cruz para pagar a dívida do pecado. Tamanha é a maneira como o Senhor não tolera o pecado no meio do seu povo. Mas estes homens aqui, essa geração aqui, não está dando ouvido a essa verdade. Eles não estão entendendo, ou eles não estão querendo dar ouvidos ao que o Senhor tem dito a eles. Por quê? Porque o coração está dominado pela presunção e pelo orgulho. E aqui, irmãos, fica mais uma lição para nós também. Quantas vezes nós deixamos o orgulho ou a presunção tomar conta do nosso coração? E as nossas ações dizem isso. Ou quantas vezes nós ficamos surdos para não ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer ao seu povo. Eu te pergunto, quantas vezes você já caiu neste erro? Ou você teve a atitude deste povo de viver uma prática constante ao pecado e não deu ouvido às advertências que o Senhor tem dado a você? Tanto por meio da sua palavra, tanto por meio da pregação, tanto por meio dos momentos onde o Senhor tem te alertado constantemente sobre o que você deve ou não fazer. Mas você, com o coração orgulhoso e presunçoso, deixa com que você fique como que surdos para não dar a voz ao ouvido do Senhor. Lembre-se, se sua vida é uma prática constante de pecado, a consequência é esta: Deus não habita no meio do pecado. Deus não está no meio de uma vida contínua, uma prática contínua do pecado. E ao invés de você permanecer nisso, eu te convido a ter ouvidos atentos ao que Deus tem para dizer à sua vida. Não caia no erro de ouvir apenas o seu coração orgulhoso. Antes, esteja atento para ouvir o que a palavra do Senhor tem falado para você. Ao invés de buscar jeitinhos brasileiros para justificar os seus erros, ouça o que a palavra de Deus tem dito. Assim como Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, de que desde da infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É somente por meio da palavra de Deus que você ouve o que de fato Deus quer para a sua vida. Não negligencie isso. Não fique surdo para ouvir o que Deus tem a falar com você. Não dê jeitos ou jeitinhos brasileiros para tentar se desculpar. Antes, tenha ouvidos atentos para o que a palavra de Deus tem a dizer para você. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus você sabe quem você é. Você é um miserável pecador, eu também sou, carecedor da misericórdia de Deus, que não tem nada para fazer para que aplaque a ira do Senhor.
mas também nessa mesma palavra nós sabemos de quem nós precisamos. E nelas nós encontramos Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos garantir salvação, e por meio dele nós podemos viver uma vida de santificação. Por isso, tenha ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Aquele povo não deu ouvidos à advertência do Senhor, mas nós não devemos ser assim. Antes, nós devemos ter ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para o seu povo. Mas esse texto nos traz uma terceira marca de um povo que se rebela contra Deus. A primeira é que eles confiam em seus próprios caminhos ao invés de confiar nos caminhos do Senhor. Segunda, eles são advertidos, mas não dão ouvidos à voz do Senhor. E a terceira marca é que eles persistem na desobediência e colhem as consequências de suas escolhas. Eles persistem na desobediência e colhem as consequências de suas escolhas. Nós vemos isso nos versos 44 e 45. Como eu disse, do 41 ao 43, Moisés fala com eles. Alerta eles falando: por que vocês estão fazendo isso? Vocês não acabaram de ouvir a sentença do Senhor? E vocês vão continuar na desobediência? Saibam de uma coisa: Deus não estará no meio de vós. E no verso 44 nós vemos a reação desse povo diante de mais uma advertência que Deus traz a eles por meio de Moisés. E a reação é: contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. É interessante que esse termo temerariamente quer trazer a ideia de que a ação que eles estão tendo é motivada por orgulho, presunção, por uma alta exaltação. É como se eles dissessem: tudo bem, Deus falou isso, mas eu vou fazer diferente. Tudo bem, Deus advertiu, Ele não vai conosco, mas eu vou fazer diferente. A presunção daqueles homens, ou eles persistem na desobediência diante disso. Mas há um detalhe muito importante no texto. Quando ele diz: a arca da aliança e Moisés não foram juntos. Isso aqui é para enfatizar o que Moisés tinha acabado de dizer a eles. Que Deus não estaria no meio deles se eles continuassem assim. E a arca, que era a representação de Deus, e Moisés, a representação do livre do povo de Deus, ficando no meio do arraial e estes homens saindo para o cimo do monte, era uma demonstração física para eles, que Deus não estava aprovando aquilo que eles estavam acabando de fazer. Eles estavam desobedecendo ao Senhor, e eles estavam vendo com os próprios olhos essa desobediência diante do Senhor. E o verso 45 mostra as consequências que eles colhem diante disso. Que diz: então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormã. E aqui esses dois termos, feriram e derrotando, quer trazer uma ênfase de que o cenário que eles estão diante é de total devastação, total destruição. Aqueles homens foram completamente destruídos, derrotados e acabados. E sabe, irmãos, este é o fruto do pecado. Este é o resultado de uma vida de pecado. Destruição, derrota e completamente devastação. Às vezes nós perdemos de vista isso, porque o pecado é atrativo e às vezes nós não conseguimos perceber que no final deste caminho é destruição, devastação e morte. Às vezes, por tentarmos dar jeitinhos, e muitas vezes deles errados, de maneiras erradas, nós não conseguimos ou não paramos para perceber que o final disso é destruição, devastação. Por isso, eu te convido a olhar para a sua vida e tomar cuidado pela maneira como você tem tratado o seu cotidiano. Tome cuidado, você que é jovem e está me ouvindo aqui nesta noite, pensando que por meio da sua vida de juventude você pode viver de uma maneira promíscua, de uma maneira totalmente depravada, pensando assim: eu tenho muito tempo, lá na frente eu penso de ser mais santo. Tome cuidado, porque o fruto de uma vida de pecado é destruição, é devastação, é derrota.
Mas você, se é casado aqui no meio, está me ouvindo, e você não toma cuidado com como você tem lidado com a vida com seu cônjuge, uma vida de mentiras, de traições, uma vida onde não tem uma edificação no seu lar, tome cuidado. Porque se você alimenta uma vida de desobediência, de pecado no meio do seu lar, você colherá frutos disso. E os frutos que você colherá disso, frutos de destruição, frutos de devastação e frutos de derrotas no meio do seu lar. Mas você, como pai, aqui está me ouvindo, tome cuidado da maneira como você educa seus filhos. Educa de uma maneira totalmente relaxada, não se preocupando com o que ele tem ouvido, com o que ele tem assistido, com o que ele está sendo alimentado. Você não se preocupa de edificar e conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor. Tome cuidado, porque no final de uma vida assim, você colherá frutos de destruição, devastação e derrotas. Esse alerta é muito sério, irmãos. Esse texto nos mostra esse alerta muito sério. Mas ao mesmo tempo que ele nos mostra esse alerta muito sério, ele nos traz uma esperança gloriosa. Porque apesar de colhermos esses frutos, a esperança é que o maior efeito que o pecado poderia nos trazer foi pago na cruz mediante Jesus Cristo. E nós não colhemos o pior fruto do pecado, que é a morte eterna. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos Cristo vence a morte e nos dá a condição de vivermos em novidade de vida, libertados do domínio do pecado em nós. Ainda temos a presença do pecado rodeando a nós, mas o domínio do pecado não tem mais poder sobre nós, porque Cristo venceu na cruz para que nós vivêssemos em novidade de vida. E não somente isso, para que nós vivêssemos em uma vida de santificação. Tudo isso que eu acabei de dizer, esses alertas, você pode transformar eles quando você coloca Cristo no centro da história da sua vida. Quando Cristo é o centro da sua história, jovem, apesar de parecer atrativos as coisas que esse mundo te oferece, você sabe que em Cristo você tem força para lidar com ele e resistir e fugir das tentações desse mundo, sabendo que no final você colherá bênçãos para a sua vida. Você que está casado, ao invés de plantar, de cultivar na sua vida, no seu casamento, uma vida de mentiras, de adultério, de coisas que não edificam, busque alimentar o seu lar com a palavra de Deus, colocando Cristo no centro e reconhecendo que você precisa dele diariamente para que seu casamento continue sendo trilhado nos caminhos dele. Porque se você fizer isso, se Cristo for o centro do seu casamento, você colherá frutos de transformação e bênçãos para a sua vida. Você, pai, se você viver deixando relaxadamente, não se preocupando com o que seu filho vai ouvir ou o que está sendo alimentado, você colherá frutos de destruição. Mas se você conduzir o seu filho no caminho do Senhor, ensinando ele a guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, você colherá frutos e bênçãos para a vida dos seus filhos, se Cristo for o centro da história para os seus filhos. Por isso, esse texto nos mostra que, ao invés de desobedecer ao Senhor e colher as consequências dessa desobediência, nós podemos viver uma vida de obediência, cumprindo aquilo que o Senhor tem dado a nós e desfrutarmos das bênçãos que Ele promete ao seu povo. E bênçãos essas como a bênção da misericórdia, que cada dia se renova no meio do seu povo. A bênção da presença constante de Cristo Jesus no meio do seu povo. E a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus, a salvação da nossa vida em Cristo Jesus. E eu quero partir para a conclusão desse sermão, lembrando que o relato que nós vemos, nós conseguimos perceber 3 marcas de um povo que se rebela contra o Senhor. Marcas essas que eles confiam em seus próprios caminhos ao invés de confiar nos caminhos de Deus. Eles são advertidos, mas não dão ouvidos à voz do Senhor. E eles persistem na desobediência e colhem as consequências de suas escolhas.
Mas o propósito de textos como este na Escritura não é que você olhe para este relato e faça igual. Mas também não é para que você olhe para este relato e olhe com julgamento falando, se fosse eu no lugar deles, faria totalmente diferente. Sabe qual é o propósito de textos como este na Escritura? É Deus nos alertando que nós somos capazes de fazer como eles fizeram. Nosso coração orgulhoso, presunçoso, tem a capacidade de fazer assim. Mas o Senhor coloca textos como este para nos alertar e nos mostrar que nós temos um caminho diferente a ser traçado. Um caminho onde Cristo é o centro da nossa história. Por isso, ao invés de você viver confiando em seus próprios caminhos ou tentando dar jeitinhos para trilhar os seus próprios caminhos, viva confiante que Cristo veio preparar o caminho excelente a nós. E não busque atalhos, mas busque conhecer o caminho do Senhor e trilhar por ele. Ao invés de você ser advertido e não dar ouvidos às advertências do Senhor, tenha ouvidos atentos para ouvir o que Cristo tem a te ensinar por meio da Escritura. Não dê ouvido ao seu coração pecaminoso e presunçoso. Antes, encha o seu coração das verdades consoladoras de Cristo e viva praticando elas. E ao invés de você persistir na desobediência e colher as consequências das suas escolhas, viva uma vida obediente, olhando para o maior exemplo de obediência, que é o exemplo de Cristo Jesus, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa obediência do Senhor nos possibilitou uma vida de santidade, onde nós podemos viver obedientes a Ele e desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para o seu povo. Textos como este nos alerta e nos adverte a vivermos uma vida de santidade, para que nós sejamos um povo que não se rebela contra o Senhor, antes que vive em obediência àquilo que o Senhor tem para o seu povo. E que assim Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos uma vida de obediência.